Oi, gente, boa tarde. Eu sou a aluna Mariana Barcelos e hoje a gente está aqui no Centro de Saúde da Veiga de Almeida para poder entrevistar o nosso professor Glauco. Professor, poderia se apresentar e contar um pouco da sua trajetória na odontologia e na área de tecnologia aplicada? Claro. Meu nome é Glauco, sou professor aqui da Faculdade Veiga de Almeida. Atuo também no Corpo de Bombeiros, clínica privada, no Hospital Souza Aguiar. Me formei em 1998, na Faculdade de Odontologia da UERJ. E de lá para cá, realmente, a odontologia digital evoluiu muito. Eu acredito que nos últimos 15 anos, mais ou menos 2014, começaram os Scania, a tomografia de resolução acessível na odontologia, e de lá para cá a evolução tem sido enorme. Significante, né? O que despertou o seu interesse pelo planejamento digital e pela impressão 3D? Bom, o planejamento virtual, digital, ele é um arquivo fácil de manipulação. A intercomunicação nossa, profissionais com os outros profissionais, com prótese, entre dentistas, e também a informação chegando ao paciente de forma muito mais clara do que a gente fazia antigamente de forma analógica. Em que momento da sua carreira o senhor percebeu que a tecnologia faria parte da sua atuação profissional? Isso a gente vai se informando, né, nos cursos, a gente vai se atualizando e vai vendo que é um caminho que vai se solidificando, né, em relação a ter mais previsibilidade, ser mais acessível, e isso a gente vai incorporando na nossa clínica diária e as coisas vão fluindo, né, como tem que ser no sistema digital. Como o planejamento digital mudou a rotina clínica e os resultados dos tratamentos odontológicos? Bom, isso é o grande diferencial, é a previsibilidade. O custo, que inicialmente era alto, hoje em dia é acessível e se dilui, porque você ganha muito mais tempo. Então, a odontologia digital, a previsibilidade para mim é o principal ponto. Você realmente sabe o que vai entregar ao paciente. E aí você ganha muito tempo no seu planejamento, né, com as ferramentas que cada vez vão tendo mais para os implantes, cirurgia ortognática. Para você ter uma noção, antigamente a gente gastava em torno de 6 a 8 horas fazendo a cirurgia analógica, antes da cirurgia ortognática. O modelo, o articulador. Hoje em dia, depois que você adquire as imagens, a tomografia, o escaneamento, isso é em torno de 1h30, você consegue já entregar um planejamento, e você, além disso, você consegue fazer vários planejamentos. Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e vai ajustando sem ter medo de errar, porque aí é só voltar o passo no digital. Qual a importância dos laboratórios e das tecnologias digitais na formação acadêmica dos alunos? Eu acho que questão de laboratórios, né? A qualidade dos equipamentos para aquisição de imagem, tomógrafos de maior resolução, Scania. Apesar que o escaneamento, além de ter um bom escaneamento, tem que ter uma pessoa, né, um técnico que opera muito bem. Também um escaneamento mal feito, não adianta ter o melhor equipamento. Tomografia também, mas ela é menos dependente da ação de um técnico, tá bom? E eu acho que depois que tudo isso está nas nossas mãos com uma certa qualidade mínima, não, uma qualidade padrão, acho que o resultado é bom. Para quem ainda está na graduação, quais habilidades o senhor considera importantes para trabalhar com odontologia digital? Eu acho que informática, né? Conhecimento de informática, porque tudo vai depender de um computador, de saber operar. Ser bom dentista, eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que ser bom dentista. Então, dentista é semiologia, diagnóstico, porque se você também não fizer um diagnóstico, você não vai saber planejar, não é jogar no computador que o resultado vai sair. Sim. Entendeu? Então, E é uma coisa que a odontologia digital ajuda muito, mas não tem, é a sua percepção, a sua individualização para o paciente que você precisa atender. Entendeu? Então, enquanto você, como dentista, tem que aprender a absorver a informação, o que o paciente precisa, o que ele quer, e saber individualizar. Se você botar tudo no mesmo formato e entregar para um planning center da vida, você acaba não fazendo o melhor tratamento. O que mais impressiona os pacientes quando conhecem tecnologias como scanner, planejamento digital e impressão 3D? Bom, visualização, né, um entendimento tridimensional muito mais fácil. Qualquer pessoa leiga entende um crânio, né, uma boca, etc.
os vídeos, né? Então a informação com o paciente, como eu falei, né, é um dos grandes ganhos que a odontologia digital tem. O paciente também fica de um certo ponto, não impressionado, mas que vê que você está uma pessoa antenada, que você está se mantendo atualizado, não é um dentista que parou no tempo, tá bom? Existe algum caso ou experiência marcante envolvendo tecnologia odontológica que o senhor pode compartilhar com a gente? Sim, foi meu primeiro caso de cirurgia ortognática com planejamento virtual, que eu operei meu irmão. E aí eu fiz um planejamento virtual e fiz um planejamento analógico. Deixei os dois prontos, porque na hora eu não tinha toda a confiança que o digital ia dar certo. Acabou que eu usei o digital na cirurgia dele, uma cirurgia ortognática, uma cirurgia, né, de grande porte, que a gente chama, mas eu não deixei de fazer o meu sistema antigo, porque eu estava na transição. Isso tem mais ou menos, isso foi 2014, 2015, né? Então tem mais ou menos uns 12 anos atrás. Né? Se pudesse voltar ao início da faculdade, o que faria diferente em relação ao aprendizado tecnológico? Olha, talvez eu tivesse me aprofundado mais com o computador. A transição, só para vocês terem uma noção, as aulas não se davam em computador, né? Com slide, PowerPoint, então não tinha esse programa. Projetores, né? Eu geralmente usava PowerPoint naquela época. Não, antes disso, não tinha computador não. Bom, enfim, não tinha computador, então você dava aula numa projeção, e aí as coisas foram evoluindo. Então eu tive que aprender a usar computador, e-mail, tudo isso. Né? Qual conselho daria para os alunos que desejam seguir nessa área de inovação e tecnologia dentro da odontologia? Bom, primeiro, estudar o paciente, saber a odontologia básica para que a gente evolua. Né? Depois, essa questão de profundidade na parte de informática, de computadores, etc., porque você vai ter que aprender o básico para poder fazer a analogia com o que se tem de moderno. Porque, por exemplo, o scanner que se lançou já saiu de linha. Então, a informática tem isso, né? Você usa, troca, atualiza, mas você não deixa de perder a essência. A essência veio de algum estudo básico da analogia, da parte analógica. Então, na minha cabeça, o que a gente percebe é essa evolução. Não adianta você estudar o último scanner, o último tomógrafo. Você tem que entender como que o scanner funciona, como o tomógrafo funciona, que aí você vai se adequando. E para finalizar, na sua opinião, como será a odontologia daqui a 10 anos? Bom, 10 anos é muito tempo, acho que eu vou estar aposentado. Mas eu acho que menos tempo, eu não sei, 10 anos eu realmente não sei, porque eu acho que a evolução é muito grande. Mas eu acho que em pouco tempo a inteligência artificial, ela vai estar com uma entrada, uma isenção talvez dela tão grande, que a gente vai conseguir, com poucos cliques, com poucas informações, mais informações, mas com menos trabalho nosso, que a execução do planejamento seja feita de forma mais personalizada, como eu falei no início, que eu acho que é o que falta da inteligência artificial, de tudo isso virtual, é essa empatia, essa sensibilidade, essa visão crítica, visão artística, que o sistema ainda é muito engessado, né? Então, gente, esse aqui é o final da entrevista e eu gostaria de agradecer ao professor Glauco pela disponibilidade dele e pela paciência e calma com a gente hoje. Tá bom. Eu que agradeço aí a oportunidade e a escolha de poder ajudar vocês nessa informação e na formação acadêmica de vocês, tá bom? Obrigado. Obrigada.